Você já ouviu falar do livro Sou Péssimo em Inglês, da autora Karina Fragoso, do canal English in Brazil, e ficou curioso sobre esse livro, se ele realmente vale a pena, se é pra você, e também um pouco do que eu aprendi com ele? Então fica nesse vídeo de hoje que eu vou te contar tudo isso. Fala pessoal, Larissa aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nesse canal eu compartilho um pouco das minhas experiências, dicas e rotinas enquanto eu tô aí aprendendo inglês sozinha. Eu já falei aqui no canal mais de uma vez, e o meu plano de fundo também me denuncia que eu amo livros. E que eu acho que eles são uma ótima forma da gente aprender sobre outras coisas, sobre assuntos que nós temos interesse. E recentemente eu li o livro da autora Karina Fragoso, que tem um canal aqui no YouTube chamado English in Brazil, que por caso muito pouco provável de vocês não conhecerem, eu vou deixar o link aqui na descrição. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi nesse livro, quais são os principais tópicos, os principais comentários aí sobre o livro, e vou falar um pouquinho especificamente de um dos capítulos que me marcou bastante. E para começar, eu vou falar um pouquinho mais sobre a autora. Como eu falei, ela tem um canal aqui no YouTube chamado English in Brazil, que atualmente tem mais de 1,5 milhão de inscritos. Ela já postou aí quase 450 vídeos nesse canal. Ela é uma professora de inglês gaúcha, mas que atualmente mora na cidade de São Paulo. Ela também tem um curso de inglês com o mesmo nome do canal dela e também um podcast muito legal que tem alguns níveis diferentes, então alguns que são totalmente em inglês, que tem conversas aí com pessoas que são profissionais da língua, talvez tradutores, professores, pessoas que vivem lá fora. E ela também tem outros podcasts nessa mesma linha, mas que são mais voltados para quem está aprendendo, que vão te falar sobre expressões, muito interessantes. Alguns deles têm episódios aqui no YouTube, mas todos eles você consegue ouvir lá no Spotify. Também vou deixar o link aqui na descrição. E agora falando sobre o livro. O livro tem cerca de 130 páginas, ele é todo em português. Eu sei que essa é uma dúvida bem frequente que as pessoas têm. O livro é sim todo em português. Ele fala sobre inglês, tem algumas expressões ali em inglês, mas no geral ele é escrito em português para falantes de português que estejam querendo aprender o inglês. E ele atualmente custa cerca de R$20. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso vocês queiram comprar esse livro. Eu li ele no formato digital, então por isso que vocês não estão vendo ele aqui na minha mão, como normalmente eu mostro nas resenhas de livro. Então, primeiramente, vou começar falando sobre os principais tópicos desse livro. Ele é dividido em 5 grandes capítulos. Eu vou falar sobre esses 5 capítulos e o que cada um trata. O primeiro capítulo é voltado para quem está começando. Então, o nome do capítulo é Não Sei Por Onde Começar. Ele vai te dar aí dicas de por onde começar, de fato, né? Como o próprio nome já sugere. Vai servir como um guia para você decidir se você deveria estudar sozinho, entrar num curso de inglês ou contratar um professor particular. Vai te ajudar a definir os seus objetivos de forma mais específica. Eu também já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão dos objetivos, que eu vou deixar linkado aqui em cima, mas lá nesse livro ele também trata sobre isso. E ela também fala nesse livro sobre a necessidade da autorresponsabilidade, de como nós somos importantes pelo nosso aprendizado de idioma, independente da forma como a gente resolva estudar, seja por um curso de inglês, com professor particular ou ainda estudando sozinho. O segundo capítulo se chama Já Passei da Idade. E ele aí discute, como o próprio nome já sugere, o grande mito de se a gente realmente precisa aprender ou se a gente só é capaz de aprender inglês quando é criança. E ela faz tudo isso trazendo aí artigos científicos, comprovações científicas sobre esse tema. Já dando um spoiler, né? Ela fala também um pouco de quais são as vantagens de um adulto aprender inglês ao invés de uma criança. E ela também dá algumas dicas de como escolher um livro para estudar inglês. O terceiro capítulo é sobre Não Sei O Que Estudar. Particularmente, esse foi o meu capítulo favorito. Eu acho que essa é a grande dificuldade do pessoal que acompanha aqui o canal. E nesse capítulo ela fala um pouco sobre a diferença do conhecimento implícito e explícito, que eu vou falar um pouco mais à frente nesse vídeo. Também fala um pouco sobre estudar gramática, estudar vocabulário de uma forma que você realmente consiga aprender. Ela também fala um pouco sobre a necessidade de você aprender as collocations, que seriam as combinações de palavra. Eu também vou falar mais a fundo sobre isso. Ela fala também sobre organização de caderno de vocabulário. Eu não vou me aprofundar nesse assunto nesse vídeo, mas se vocês quiserem, eu posso gravar um outro vídeo falando sobre isso. E ela fala também sobre a gente aceitar um pouco mais as regras e não ficar questionando ali todas as regras que a gente aprende. No quarto capítulo, ela fala sobre o tenho muito sotaque. E aí ela comenta um pouco sobre a diferença entre sotaque e pronúncia. E ela dá bastante dica de como melhorar a sua pronúncia. Já é um capítulo aí mais pro pessoal mais avançado, que já tá aí mais focado na fala. Também tem assuntos bem interessantes, mas não vai ser o foco desse vídeo. E no último capítulo, ela fala sobre o meu inglês não evolui. De novo, o capítulo pro pessoal é mais avançado, mas ela fala bastante sobre a importância de você sempre se desafiar. É uma coisa que quando a gente começa é muito fácil, porque tudo é desafio pra gente, mas conforme a gente vai aprendendo, se desafiar se torna de fato
fato um desafio. Então ela fala sobre como isso é importante para você manter o seu aprendizado. E ela também fala aí da importância do input versus output. Então se você quiser falar bem, você precisa receber muita informação, assistir muito vídeo, ler muito livro, estar em muito contato com a língua para você conseguir de fato externalizar ou fazer o output da melhor forma possível. Como eu já falei um pouco no começo desse vídeo, eu vou falar mais a fundo sobre o capítulo Não Sei o que Estudar, que pra mim continua sendo um grande desafio e eu acredito que é um grande desafio para todo mundo que estuda sozinho. Logo no começo do capítulo, ela fala um pouco sobre o conhecimento implícito versus o conhecimento explícito. Explicando um pouco mais sobre esse conceito, o conhecimento implícito acontece, por exemplo, quando você pergunta para um nativo por que na frase, por exemplo, walking is good for your health, o walking tem esse ing no final. E na maioria das vezes eles não sabem explicar, eles só sabem que é assim. Assim como nós fazemos com muitas regras do português. Tem um porquê por trás disso, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas isso tem a ver com conhecimento implícito. Ele aprendeu que é dessa forma e ele simplesmente fala daquele jeito. E muitas das vezes, quando a gente está aprendendo um novo idioma, a gente fica muito preso no conhecimento explícito, que seria lá ficar focado em aprender a regra gramatical, entender como fala, saber todos os porquês de fazer as coisas. E isso não é ruim, mas isso em muitos momentos pode atrasar um pouco o nosso aprendizado. Mas por que eu tô falando dessa diferença? Agora a gente vai entrar na parte do quando ela fala de como estudar gramática, que foi a parte que eu amei desse livro. Ela fala que uma coisa muito comum, como eu falei do conhecimento explícito, é a gente ficar muito focado em aprender as regras gramaticais e esquecer que aprender as regras só serve para que a gente tenha uma boa comunicação, seja ela escrita ou seja ela falada. Então, um exemplo muito comum disso é, por exemplo, vocês devem ter aprendido o verbo to be quando vocês estavam lá na escola. A professora escrevia todos os sujeitos e falava, com I vocês usam am, com he, she, it vocês usam is e com os demais vocês usam are. Ok, todo mundo aprendeu isso. Provavelmente você não tinha grande dificuldade de reproduzir isso lá no seu colégio, de passar nas provas, de ter boas notas. Mas provavelmente quando você precisava formar uma frase, você tinha um pouco de confusão naquilo. Então, por que isso acontece? Porque a gente ficou muito focado nas regras, o tempo inteiro batendo ali na regra e não de fato em aplicar aquilo. E aí ela fala uma coisa muito interessante, que ela teve um exemplo pessoal de que ela já estava mais avançada no inglês e aí ela tinha algumas dúvidas quanto ao if clauses, que seriam as condicionais, né? E ela foi estudar, se aprofundar mais naquela regra. E ela tinha uma tabelinha muito parecida com uma tabelinha que a gente faz lá do verbo to be quando a gente aprende ele. E ela comenta, né, que nessa tabelinha ela também ficava lá consultando ela. Só que tem uma grande diferença dessas duas tabelas, do verbo to be que você aprendeu quando você estava na escola e o if clauses que ela está comentando. Qual é a grande diferença? Quando você aprendeu o verbo to be, você não sabia muito bem como aplicar ele, você ficava lá muito mecanicamente repetindo ele. E o if clauses, quando ela aprendeu, ela já tinha bastante conhecimento da língua, ela já sabia quando aplicar ele, ela só tinha algumas dúvidas pontuais. Então, eventualmente, ela sim consultava a tabela. Mas o foco principal dela não era aprender a regra, e sim usar aquela regra na conversação que ela tinha. Então, isso é o que ela comenta que é muito importante quando você estiver aprendendo gramática. Não é que você vai fugir da gramática e falar, não vou estudar gramática de jeito nenhum. Mas você precisa ter um contexto quando você estiver estudando gramática. Então, não ficar somente focado em aprender a regra, mas sim entender se aquela regra é importante para você, vai, se aprofunda nela se você está com dificuldade, mas não fica só focado no porquê aquilo está acontecendo, e sim aplicar aquela regra na sua conversa. Não adianta saber muita regra e não conseguir aplicar. Não vai servir de nada aquele monte de regra que você sabe. Por exemplo, não adianta nada a gente saber o nome de todos os tempos verbais em inglês se a gente não saber corretamente como utilizar eles numa conversa. Então, essa é importante de aprender a gramática no contexto. E aí vocês devem estar se perguntando, o outro grande pilar de aprender o inglês é ter vocabulário. E como eu vou fazer para aprender vocabulário em contexto? Ela também fala sobre isso. É muito comum quando a gente começa a estudar inglês aí, aparecer aquelas tabelas de vocabulário com várias palavras e muita gente fica tentando decorar as palavras. E as pessoas acham que quanto mais palavras tiverem naquela lista, melhor vai ser, mais rápido elas vão aprender. E isso não é verdade. Porque aprender as palavras fora de contexto vai fazer com que você muito provavelmente esqueça as palavras rapidamente. A melhor forma de aprender palavras é no contexto, é estar imerso na língua, ter muito contato com a língua. E por que isso também é muito importante? Existem algumas regras que não são bem regras, que por exemplo no português é por que eu falo tomar um remédio e não beber um remédio? O inglês também tem essas mesmas regras, então aprender as palavras em contexto vai te ajudar a soar mais natural, né? A falar da forma correta e não correr o risco de você aprender o que é remédio e quando você vê um remédio líquido você falar beber um remédio, sendo que isso não faz sentido, isso não é
correto. Então é isso que ela fala também sobre você aprender o vocabulário aí dentro do contexto. E para isso, tanto quanto para gramática, você precisa fazer o quê? Estar imerso no idioma. Então por isso a importância de você estudar com regularidade, você ter bastante contato com a língua de formas diferentes, através de nativos, de professores, de livros, de vídeos, de tudo que você conseguir se cercar aí no seu dia a dia. Então falando sobre esse capítulo, para mim essa foi a parte mais relevante sobre aprender gramática e aprender vocabulário. Outra coisa que eu também achei muito legal nesse capítulo é sobre o caderno de vocabulário, mas esse caderno de vocabulário rende tranquilamente um vídeo inteiro, então não vou me aprofundar mais sobre ele. Se vocês ficarem interessados em saber um pouco mais sobre como ela organizava o caderno de vocabulário dela e as dicas que eu consegui aprender e que eu acho que são muito úteis para quem ou utiliza o caderno de vocabulário ou ainda utiliza o Enki, mas que também dá para pegar algumas ideias, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo sobre isso mais pra frente. E como eu falei lá no começo do vídeo, eu também vou deixar o link aqui na descrição do livro, caso vocês queiram comprar ele. Como eu falei, eu li a versão digital e se vocês quiserem ler a versão digital, tenho certeza que não vai ser um problema, funciona super bem. Diferente do livro do Gavin, que eu já gravei um outro vídeo aqui, que a gente tinha a versão português e inglês e ler digital causava uma certa confusão. Nesse livro, esse problema não existe. Como o livro é todo em português, tranquilamente dá pra ler a versão digital. E se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para vídeos novos todas as quintas-feiras às 19 horas. E comenta aqui também se você gostou do livro, se você ficou interessado em ler sobre os outros capítulos e se você quer que eu grave um vídeo sobre o caderno de vocabulário. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!